momento Papo de Mãe. É importante criar desde cedo o gosto pelos estudos, fazer com que as crianças tenham vontade de aprender. Mas é fundamental também que os estudantes tenham tempo para o lazer e para dormir bem. A privação de sono, por exemplo, pode ser muito prejudicial. Como ter um equilíbrio? Será que algumas escolas sobrecarregam demais os alunos? Nossos convidados são o psicólogo Armando Ribeiro e a Vicky Thompson, mãe do Marcelo, de 15 anos, e do Tiago, de 16. Vicky, como é com os meninos? Eles têm muita lição de casa? O meu mais novo, de 15 anos, ele tem sim. E já foi privado de algumas atividades porque ele tinha que estudar. Ele gosta de estudar, não tem problema algum com isso. Mas, recentemente, eu convidei o Marcelo para fazer uma aula de fitbox, para ele experimentar essa aula, e ele não foi por causa de lição de casa. Ele se cobra muito? Ele se cobra bastante. E ele tem mais do que o outro porque seus filhos estão em escolas diferentes? Os dois estão, um em cada escola, é verdade. Uma escola não tem essa cobrança e a outra escola tem bastante. E ele já deixou de dormir, foi dormir tarde para dar conta de tudo, Vicky? Já aconteceu isso, inclusive já aconteceu de jantar fazendo lição. Nossa. E você se preocupou com isso? Ah, claro, né? Armando, tem escolas que exageram na lição de casa? Com certeza, né? A lição de casa, ela é uma grande ideia, mas geralmente muito mal executada. Por quê? Daquilo que for do conteúdo aprendido na escola, é importante para se gerar uma memória de longo prazo, que as crianças, né, os nossos adolescentes, eles possam repetir. O que peca é que, na verdade, ao invés de se tornar uma repetição para gerar disciplina, né, e mudanças cerebrais importantes, acaba se gerando angústia, sofrimento, e não só para as nossas crianças, mas para os pais também, que veem aquela situação como geradora de sofrimento e não de uma lembrança escolar positiva. É, porque o que a gente percebe muitas vezes é que a escola dá matéria nova, né, na lição de casa, e muitas vezes as crianças ficam perdidas. É verdade. Já teve até situações que a gente teve que auxiliá-lo em alguma matéria, em alguma lição, buscando na internet com a criança, e eu acho que esse não é o intuito, né? E eu acho que também priva a família de uma convivência saudável quando eu vejo, por exemplo, que num fim de semana a família não pode sair para passear porque o adolescente diz, eu tenho muita lição de casa e passo o sábado e o domingo estudando. Esse excesso é prejudicial para o adolescente? Com toda certeza, esse excesso de uma lição de casa que, na verdade, ao invés de se gerar o gosto pelo estudo, se gera a angústia e o pesar pela lembrança da escola, a escola se torna um ambiente de castigo e punição. Na verdade, a gente está desmotivando que os nossos jovens eles abracem a causa do estudo e do desenvolvimento ao longo da vida. Agora, a Vicky disse que o Marcelo gosta, então ele acaba pegando para ele. Acho que eles também se cobram porque são cobrados na escola. Se não faz a lição, toma uma marquinha, um apontamento ali, né? Então, mas isso dele se cobrar, de ficar muito preocupado em ter que cumprir com toda essa obrigação, é um peso muito grande? Eu acho que sim, né? Inclusive existe, né, o tal apontamento, né, que é essa marquinha, e para eles é muito ruim isso. É como se tivesse numa lista negra. E eu acho que isso não é saudável, né, para a criança. E no caso do Marcelo, por exemplo, você tenta convencê-lo a fazer outras coisas, um esporte, a ter um horário de lazer, como você até propôs, né, uma atividade? Eu tento, mas isso está tão enraizado nele que ele deixa, assim, de fazer outras coisas para fazer lição ou mesmo para estudar para uma prova. Também entra na história. Então, quer dizer, como é que atinge esse equilíbrio? Porque a gente sabe que também estudar é fundamental, super importante, né? É fundamental. Mas sem o exagero. E que o exercício de casa, ele se transforme mais num convite para você rever aquele assunto, aquela matéria, de forma desafiante, por outros ângulos, do que ser um trabalho maçante e desinteressante. O desafio das escolas, da educação do presente para o futuro, é como levar a matéria da sala de aula
para o mundo real e que envolvam os pais, que envolvam as nossas crianças, mas de uma forma a promover a curiosidade e o interesse, e não só aquele trabalho repetitivo, maçante e que vira, na verdade, uma punição para muitos dos nossos filhos. Armando, por outro lado, o que a gente vê muitas vezes é a criança que quer dar conta de tudo, não quer deixar de ter o horário de lazer e precisa fazer a lição de casa, ela acaba indo dormir muito tarde. E isso é ruim, né? Faz muito mal essa privação de sono para o estudante. Privação de sono hoje é um dos fatores associados a uma série de problemas de saúde física e emocional. Então você tem desde o ganho de peso até questões como perda de memória, ansiedade, em alguns casos chegando a sintomas depressivos. Então nós temos que ter um cuidado e nós, pais e profissionais da educação, precisamos de repensar o nosso modelo de lição de casa, porque não tem que ser cansativo e não tem que ser sem emoção. A gente tem que fazer um convite para explorar o mundo e aplicar aquilo que foi visto na escola no dia a dia. Quantas horas o adolescente precisa dormir por noite, Armando? Então, esses números, eles são muito abrangentes. Hoje a gente olha muito mais para a necessidade individual de cada um. Então, existem adolescentes e crianças que têm uma necessidade biológica maior e menor. A gente tem um número mágico por volta de 8 horas, mas sempre lembrando que existe uma individualidade. Algumas pessoas que respondem melhor a esse número e outras não. Então, olha, a nossa conversa já continua. O Momento Papo de Mãe volta logo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é a lição de casa. Vicky, a gente sabe, né, que os nossos filhos acabam ficando muito tempo fazendo a lição de casa, mas como é com os seus filhos? Eles escutam música ao mesmo tempo que fazem a lição de casa, estão em grupos de WhatsApp, porque a gente sabe que os adolescentes hoje fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Hoje é interessante, né? Eles têm essa oportunidade de fazer uma videoconferência, então eles estudam em grupo, mas cada um na sua casa. Então, o Marcelo, ele não liga, ele fica 3, 4 horas, mas no meio daquelas horas todas, eles falam do que aconteceu na escola, da música que está tocando recentemente, do joguinho que eles estão jogando. É muito, muito interessante. Mas acho que o que não pode é fazer a lição e estar no Instagram, né? Porque daí não vai entender nada. Aí não, mas existe esse momento de relaxamento durante essas Tem horas um de lado estudo. positivo aí da tecnologia, mas também não pode tirar a atenção do estudo. Na hora que vai estudar, tem que se concentrar. A multitarefa hoje está implicada, na verdade, numa falta de concentração e vai levar a uma falta de memorização. O que hoje a gente espera do bom exercício de casa, da boa lição de casa? Que ela transforme a memória de curto prazo da aprendizagem da sala de aula para a memória de longo prazo para a vida. Isso seria o lado nobre da lição de casa. Que ela fosse curta, que ela fosse objetiva e que fosse vista pelos nossos educadores como estratégico. Uma boa lição de casa bem desenhada, ela vai gerar uma memória afetiva que os nossos filhos vão levar para a vida. É o grande desafio. Porque a gente sabe que é muito melhor a regularidade do que a quantidade. Sim. Pesquisas mostram até que o excesso de lição de casa não garante um bom rendimento escolar. Além de sofrimento, perda de memória. A boa lição de casa, né, aquela lição de casa que o professor, o educador, ele fez com muito carinho e com muito raciocínio, preparação, que vai trabalhar com essa memória, pode ser vista nesse livrinho que eu trouxe para vocês. Uma boa lição de casa, ela deve gerar esse tipo de experiência por parte do aluno, do professor e dos familiares. Ela deve iluminar o conhecimento. A boa lição de casa, ela faz isso para os nossos neurônios, gerando uma memória permanente. Não dá choque, não, e a lição de casa, e a lição de casa, quando ela é mal executada, mal planejada e é maçante, desinteressante, ela pode gerar esse outro tipo de experiência aqui.
uma memória negativa, onde o aluno ele desaprende a gostar da educação e da escola. Uma lição, então, para os estudantes que estão nos assistindo. Muito legal esse livrinho. Interessante esse livro mágico, né? Pois é, de cor. Vicky, já aconteceu na sua casa até, não sei, de você achar que ele estava estudando demais e até voltando na questão do sono, que o sono também garante uma boa memória, né? De pensar assim, bom, é melhor que não faça a lição e durma e tudo bem? Já aconteceu até de eu falar, não, pode levar a marquinha, não tem problema, porque você tem que dormir, né? Você já está 3, 4 horas e não terminou, então não tem problema, pode deixar, né? E gera uma angústia, né, na criança muito grande. E o Marcelo não se importa, ele gosta. Ele gosta. O ruim também é quando a criança, o jovem, né, não quer passar todas essas horas, ele é obrigado e os pais também ficam cobrando, né? Sim. A gente percebe muitas vezes o tipo de valorização que é feita, seja pela criança, pelo adolescente, pelos pais ou pelo professor, né, do valor e do significado daquela lição. Para algumas crianças, aquilo é tido como troca de amor. Eu faço a lição e eu ganho os prêmios, eu fico em evidência, o que é um caminho muito perverso, porque a lição de casa não teria esse papel. Teria um papel só de levar a memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Ela não pode ser prova de amor e de aceitação. Enquanto nós temos crianças que se adaptam muito bem, a gente precisa de olhar para o outro lado, que é uma grande maioria de crianças que são sobrecarregadas e pegam a lição de casa como uma prova de incompetência e de frustração com relação aos objetivos escolares. Eu vejo nos consultórios hoje tanto pais angustiados quanto crianças extremamente deprimidas, estressadas, porque não dão conta, porque a lição de casa ela foi feita para uma maioria e não pensando nessa individualidade. E daí o risco é não pegar o gosto pelo estudo, que é tão importante você gostar de estudar, de aprender, o gosto pela leitura. De adquirir conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho 2 filhos completamente opostos, que uma lição de casa e a bagagem de estudo que ele tinha na escola anterior, foi uma coisa que para ele pegou aversão. Então, eu tenho esse outro lado também, tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Então, cada um é um. E é sempre bom Essa individualidade é importante. E é sempre bom controlar os excessos, né? Então, e isso os pais, as nossas crianças, os pais e os educadores precisam, eu acho, de criarem um caminho de uma conversa mais aberta e franca. Muitas escolas tomam excesso de lição como parâmetro de qualidade de educação. E é isso que eu queria refletir. Será que o excesso de lição realmente representa essa qualidade ou não? Ou isso já é passado? Numa sociedade da comunicação, do conhecimento, a gente precisa de ensinar para os nossos filhos a gostarem de estudar para a vida. Sim, a gente ouve muitas crianças dizendo, eu não gosto de livro, eu não gosto de ler. Tem uma dica, até para ajudar os pais a fazerem os filhos tomarem esse gosto pela leitura? Primeiro, os pais gostam de ler. Os nossos filhos, aparentando ou não, eles se inspiram excessivamente em nós. Então, o pai gosta de ler. O que o pai gosta de ler? Ele lê sozinho ou ele convida o seu filho para participar dessa leitura, trocando ideias, trocando informações? Você cria um ambiente promotor dessa educação contínua. Gente, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a Vicky pela presença, por dividir as histórias com a gente. Vicky, muito obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada, Mari. Obrigada. Armando, muito obrigada pelas orientações e por trazer o livro mágico pra gente. Que a lição de casa seja essa luz que ilumina os nossos filhos para uma sociedade melhor. E você tá nas redes sociais? Sim, Instagram, ArmandoRNN, ou no Blogspot, né, armandoribeiro.blogspot, que são formas da gente veicular os nossos artigos. Tá legal. Obrigada mais uma vez a vocês. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Todos os programas que já foram ao ar estão no nosso canal no YouTube. Confira e até a próxima. Até lá, tchau!